Oi, aqui é a Tamires do blog Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Trono de Vidro. Trono de Vidro é da autora americana Sarah J. Maas. Ele foi publicado aqui no Brasil em 2003 pela Galera Record e a princípio ele ia ser uma trilogia, mas saiu no início do ano a notícia de que a editora americana negociou com a autora e conseguiu os direitos de mais 3 livros, então Trono de Vidro agora vai ser uma saga de 6 livros. Em O Trono de Vidro a gente vai conhecer então nossa personagem principal, que é a Celaena Sardothien. Ela é uma jovem de 18 anos, que é considerada a maior assassina de Adarlan, e ela tá presa nas minas de sal em Endovier, porque ela foi traída e acabou sendo presa, e Endovier é considerada a prisão mais segura de Erileia, que é o continente, e lá ninguém nunca sai, é prisão perpétua, eles acabam morrendo lá, e nunca ninguém conseguiu escapar, então ela tá presa lá, e um dia o príncipe herdeiro, o Dorian Haviliard, aparece lá e faz uma proposta pra ela. O rei, que é um tirano e que tá caçando rebeldes e que baniu toda a magia de Erileia e tá conquistando todo o continente e renomeando o reino de Adarlan, porque Adarlan é a cidade dele. Ele tá promovendo um campeonato onde ele quer eleger o assassino oficial do rei, um campeão pro rei, para fazer o trabalho sujo dele. Então, todo mundo que tem influência, todo mundo que quer sair nas graças dos reis, os governantes dos diversos domínios do reino de Adarlan, vão apresentar um campeão, e o príncipe herdeiro, então, que é o Dorian, ele vai até Endovier para tentar recrutar a Celaena para ser a campeã dele. Ele propõe para ela, então, que ela lute por ele, com outros 23 assassinos e ladrões, e se ela se tornar a campeã do rei, ela vai ter que servir o rei por 4 anos e depois ela ganha a liberdade dela. E a Celaena, como tá lá, numa prisão perpétua, sem nenhuma perspectiva de ganhar uma vida, ela acaba aceitando a proposta e vai com o príncipe Dorian para Adarlan, no Forte da Fenda, e no Castelo de Vidro, onde o rei governa do seu trono de vidro. Só que a Celaena, ela passa por um dilema, porque ela odeia tudo que diz respeito à família Haviliard, que é a família que dizimou tanto a cidade dela, quanto está destruindo toda a Erileia, matando milhares de pessoas, milhares de rebeldes e daqueles que não concordam, que destruiu e exterminou toda a magia, todos os livros e todas as pessoas que tinham relação com isso. E ela lutava, então, para libertar essas pessoas que eram presas e que iam em direção à morte por causa desse rei. E a Celaena, ela não é a típica personagem principal. Ela é uma assassina, mas ela é muito jovem, ela foi criada já nesse meio, depois que os pais dela morreram. Desde criança, então, ela foi treinada para ser uma assassina, mas ao mesmo tempo ela é muito feminina. Ela tem os sentimentos femininos, então ela não é uma assassina de sangue frio. Se passa muito humana, então foi a forma que eu acredito que a autora fez para desenvolver um personagem que é um assassino, que deveria ser uma pessoa má, mas que acaba cativando o leitor por ter uma personalidade bem diferenciada. Quando ela tá em Forte da Fenda, então, que é onde fica a guarda real e aos redores ali do palácio, do castelo, ela vai ser treinada pelo Shaol Westfall, que é o chefe da guarda e o melhor amigo do Dorian, porque eles cresceram juntos. E o Shaol, ele é legítimo soldado e ele não gosta da Celaena porque ela é uma assassina, então ela é o oposto do que ele é. Ele não gosta da ideia do Dorian promovendo uma campeã, muito menos promovendo uma campeã que é considerada a maior assassina de Adarlan. E ele tá com medo de que aconteça alguma coisa, de que ela mate alguém, de que ela mate o próprio Dorian ou o próprio rei, ou que ela tente fugir e ele perca sobre o olhar dele uma assassina tão temida, digamos assim, dentro do reino. Essa competição vai durar 13 semanas, e em cada semana vai ter uma prova, e essas provas vão ser eliminatórias. Então, cada vez vai eliminar um competidor. Só que antes da primeira prova, quando a Celaena ainda não sabe muito bem, não tomou uma decisão ainda de como ela vai proceder, acontece uma morte. Um dos candidatos a campeão é assassinado brutalmente, e isso volta a se repetir toda noite antes de acontecer uma prova. Então todo mundo redobra o olhar e, inclusive, acreditam algumas pessoas, o Shaol, que está treinando ela, fica preocupado de que talvez seja ela a pessoa que está matando essas pessoas, porque eles são assassinados como se um animal tivesse matado. E existem um simbolismo ao redor, símbolos que são relacionados à magia, que foi proibida pelo rei. Então tem todo um mistério ao redor dessa história.
E a Celaena vai ter que se decidir e entrar nessa competição pra ganhar e pra ganhar sua liberdade, ou dar um jeito de desaparecer desse castelo antes que ela seja a próxima vítima desse assassino que tá matando todo mundo. Eu gostei muito do livro porque ele é um livro diferente, porque ele tem como personagem principal uma assassina e a autora desenvolveu ela tão bem que faz com que a gente goste dela. Ela tem uma personalidade muito marcante e apesar dela ser belíssima e de ter toda essa mística de ela ser uma grande assassina ao redor dela, tem homens no livro que vão estar interessados nela e ela trata eles de uma forma super em controle, então ela toma controle da situação. Ela não age como uma menina, né, porque ela tem apenas 18 anos, então a personalidade é muito legal. O ponto onde o livro termina, ele fica... Tu fica louco pra ver o que vai acontecer depois. Nos Estados Unidos, o segundo livro já foi publicado e o terceiro tá prometido pro mês que vem, setembro de 2014. E aqui no Brasil, a Galera Record prometeu o segundo livro pro segundo semestre. Eu entrei na Saraiva e ele já tava lá listado, né, entre os livros, com preço tudo direitinho, mas dava produto indisponível, e todos os sites que eu pesquisei ainda apontavam o lançamento como uma coisa futura, então eu não sei muito bem. Se eu não me engano, o nome do livro é A Coroa da Meia-Noite, vai trazer uma capa bem parecida com essa, só que em vez de azul, ela vai estar de vermelho, e esses detalhes que tem atrás também vão estar em vermelho. Eu confesso que eu achei a capa do livro bem... Ela não faz jus ao que o livro é, entendeu? Eu achei ela bem ruinzinha em termos de arte. Mas o livro é super legal, é muito bom. Eu tô louca que saia o segundo volume pra mim ler, porque ele termina num ponto onde ele resolve uma parte da história, mas ao mesmo tempo vai começar toda uma fase daqui pra frente que é super interessante. E ela toma uma decisão no final também que vai apontar o rumo pro próximo livro, e eu estou muito curiosa para saber o que ela vai aprontar no próximo livro. Espero que os próximos 4 livros depois do segundo sejam tão bons quanto esse aqui. Espero que essa história de deixar de ser uma trilogia e se tornar uma saga não tenha sido um tiro no pé, porque às vezes quando isso acontece, o autor meio que perde o rumo, porque ele já planejou um terceiro livro onde ele fecha o final, e aí ele tem que abrir um novo leque de oportunidades e de histórias que às vezes não se encaixam tão bem. Então eu espero que a Sarah Maas seja capaz de... eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas enfim, que ela consiga desenvolver esse livro tão bem quanto ela desenvolveu o Trono de Vidro. Eu li esse livro num dia só, apesar dele ter 390 páginas, porque ele vai super rápido depois que tu te envolve na história. E eu queria conhecer um pouco mais sobre esse reino mágico, essa magia que foi proibida aqui, que a gente tem apenas um vislumbre nesse livro, que pode ser muito bem trabalhada ainda e muito mais explorada pela autora. E eu espero que isso aconteça na sequência desse livro. Vou ficar aguardando, então quem curtiu o vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e vai ter resenha do Trono de Vidro lá no blog escrita para quem quiser conferir.